Baruch Hashem calhou do assunto cair justamente com um ano depois com a Parashá dessa semana, Parashá Shlach. Se conta na nossa famosa cidade de Helem, uma cidade de gente muito inteligente, que uma vez um homem, ele estava andando pela cidade e de repente ele vê todas as mulheres reunidas no riacho, lavando roupa. Elas se reuniam uma vez por semana, todas lá para conversar, pegavam as roupas, molhavam. E aí ele vê a esposa dele pegando uma camisa dele, colocando em cima de uma pedra e batendo para tirar a sujeira, e batia. Quando ele viu isso, ele foi correndo para o Rabino, falou: Rabino, a gente tem que criar uma brachá nova. Ele falou: conta, o que aconteceu? Ele falou: eu vi agora minha esposa batendo na minha roupa, e a gente tem que criar uma brachá, agradecendo a Deus que deu profecia para os homens, que Deus me deu inteligência o suficiente para sair de dentro da roupa antes da minha esposa bater nela. Muitas vezes os homens acham que causam tudo, eles fazem acontecer. A história do mundo demonstra isso, os grandes homens da história, e como hoje em dia é um termo muito falado, patriarcado. Mas a realidade é que a gente precisa ver a força das mulheres. E nisso que a gente vai focar o shiur de hoje. A Parashá dessa semana, Parashat Shlach, Parashá que conta quando o povo já estava prestes a entrar na terra de Israel, no ano seguinte à saída do Egito, e alguns falaram para Moshe: olha, vamos mandar espiões, vamos mandar pessoas confiáveis para que passem por toda a terra de Israel, para a gente ver o que a gente vai receber, para que eles vejam por onde deveriam invadir a terra, que lugares são mais fortificados, mais fáceis. E aí Moshe Rabbeinu, ele pergunta para Deus, e Deus fala: Shlach lecha, mande para você. Se você quiser mandar espiões, pode mandar, eu não estou te ordenando. O que aconteceu? Foram escolhidos um homem de cada tribo, e eles realmente viram a beleza da terra de Israel. E quando eles retornaram, 2 falaram bem da terra, que valia a pena, e 10 voltaram falando mal da terra de Israel. E aí o povo todo chorou, falaram: estamos perdidos, a gente nunca vai conseguir conquistar aquela terra. E nisso Deus decretou que aqueles que choraram pereceriam no deserto, o povo permaneceria no deserto por 40 anos, e só então eles entrariam na terra de Israel. Nisso a gente pode fazer algumas perguntas. Deus sabia que ia dar errado. Deus sabia que os homens iam entrar e falar mal, e o povo seria punido. Então por que ele deixou? O que quer dizer a primeira expressão da nossa Parashá, Shlach lecha, mande para você espiões? O que é essa história? Então tem algumas explicações muito interessantes. Uma delas é que a terra de Israel estava sendo apresentada para o povo judeu como uma terra que emana leite e mel, e uma terra maravilhosa, com frutos maravilhosos. E o povo podia suspeitar. Quando a gente entra numa loja e a gente vê um relógio, eu quero ver como configura o relógio, para que eu posso usar, quais atributos extras ele tem. Eu tenho o direito de testar. Agora, se eu vou comprar, por exemplo, um carro, e o vendedor fala muito bem desse carro, e eu pergunto: eu posso testar o carro? O vendedor fala: por favor. Não necessariamente eu vou testar ele. Por quê? Porque se o vendedor está tão confiante de que aquele é um bom carro, eu posso ir na palavra dele. Ele é tão confiante que ele me deixa testar ele. Então a mesma coisa aconteceu na terra de Israel. Deus falou: se vocês quiserem ir investigar, podem ir. Ele contava que
que com isso o povo ia falar, sabe o que? Se Deus deixou, ele não está escondendo nada, não precisamos mandar. Só que não deu certo, o povo insistiu. Outra explicação para Shlach Lecha, mande para você espiões, é que aquilo foi um desafio. Moshe Rabbeinu, nosso líder Moisés, ele entendeu que Deus está falando, pode mandar, quer dizer, agora eu confio em você e faça como você bem entender. Eu já dei a Torá para vocês, eu já cuidei de vocês, agora eu confio no teu instinto. Moshe Rabbeinu achou que ele sim deveria mandar, mas ele não entendeu que Deus estava colocando na mão dele a opção de falar não também. E somos maduros o suficiente e podemos acreditar em Deus. Quer dizer, ele entendeu isso como um mérito. E uma terceira explicação é Shlach Lecha, mande para você, porque era bom para Moshe Rabbeinu mandar os espiões. Por quê? Porque Deus já havia decretado que Moshe não entraria na terra de Israel. Ele ia cuidar do povo até a entrada. Logo, se o povo entrasse naquele momento, era chegada a hora do falecimento de Moshe. Ele tinha que falecer porque ele não podia entrar na terra de Israel. Então, quando ele mandou os espiões, e daí veio o decreto de que o povo deveria ficar lá por 40 anos, isso era bom para Moshe. Ele ganhou aí 38 anos e meio, mais ou menos, de vida nisso. Então, Shlach Lecha, mande para você, é bom para você, mas não necessariamente isso vai ser muito bom para o povo. São explicações bonitas, existem muitas mais. Mas para o nosso shiur, tem uma explicação que diz o seguinte: Shlach Lecha Anashim, mande para você homens. Deus quis dizer o seguinte: você, Moshe, quer mandar homens. Eu, Deus, mandaria mulheres. De novo, você vai mandar 12 homens. Eu mandaria 12 mulheres para Israel. Talvez não necessariamente mulheres mesmo, porque afinal de contas, mulheres naquela época pelo menos não guerreavam. Hoje em dia, não sei a porcentagem da tzavá, do exército de Israel, quantas são mulheres, mas uma grande parte pilotam, etc. Naquela época não era assim. As mulheres não era do estilo delas irem espionar a terra de Israel. Mas ainda assim, Moshe Rabbeinu quis dizer, Deus quis dizer para Moshe Rabbeinu, mande mulheres ou mande o conceito de mulheres com esses homens. Interessante que Moshe, logo no começo ele viu que ia dar errado. Por quê? Porque logo antes de mandar os espiões, ele vai e reza para Deus pelo seu aluno Josué e o Yoshua, que seria um dos que seria enviado. E aí ele reza porque ele viu que os espiões estavam tramando alguma coisa. Por quê? Moshe falou para eles, vão visitar, passear na terra de Israel. E eles, em vez de se chamarem turistas, eles estavam se chamando de espiões. Qual é a diferença entre um turista e um espião? Um turista, ele vai para ver as coisas boas. Às vezes ele topa com uma coisa negativa. Mas um turista, ele visa passear, se deleitar com o que ele vê, aproveitar da viagem. Um espião é exatamente o contrário. O espião, ele procura coisas erradas, ele procura pontos frágeis no inimigo, ele procura por onde atacar. E aí, quando Moshe viu que a intenção desses homens não era a mesma intenção que ele tivera antes, aí ele rezou pelo seu aluno para que ele não caísse naquela armadilha espiritual, armadilha intelectual. Moshe, então, ele deveria ter enviado mulheres. E aí daria tudo certo. Deus falou isso para ele. Por que ele mandou homens? Ou melhor, a nossa pergunta hoje não é porque ele mandou homens, mas por que ele mesmo deveria ter percebido que deveria ter enviado mulheres? Onde ele deveria ter prestado mais atenção e mandar as esposas daqueles homens e não aqueles homens, ou pelo menos mandar as esposas conversarem com eles primeiro, darem uma bela lição para eles. Exatamente um ano atrás, quando estávamos estudando sobre a Sefirot e a Kabbalah que tem na criação do mundo e a nossa Kabbalah emocional, exatamente um ano
tivemos uma aula sobre a diferença entre homens e mulheres. Eu tive comentários depois, como é um assunto polêmico hoje em dia, mas mencionamos naquela vez que homens geralmente são sonhadores. Homens planejam demais. Homens querem ter ganho em tudo que eles fazem. E as mulheres, elas são mais práticas. Uma mulher geralmente é mais concreta. Óbvio, se a gente vê casais, pode acontecer ou vice-versa, nada impede. Mas de forma geral, as mulheres são mais tachlis. O homem gosta de ficar imaginando, ele imagina até a mulher puxar ele para baixo e falar, não, as coisas não são exatamente assim. Isso Moshe deveria ter percebido. A gente vê na Torá algo muito interessante e muito, muito, muito polêmico. Principalmente com os novos movimentos e reformismo, já mulheres fazendo várias mitzvot que os homens costumam fazer. Eu não vou entrar até o cerne dessa questão, não é nosso objetivo hoje. Mas realmente, por que, de acordo com a Torá, mulheres não têm que fazer tantas mitzvot? Se eu não me engano, já tivemos uma aula sobre isso, podemos ter outras também, sobre várias respostas em vários níveis, do porquê que uma mulher não é obrigada a vir na sinagoga, completar minyan e tefilin, etc. Mas de forma geral, uma mulher, ela é isenta, vou falar primeiro o termo, como consta no Talmud, de mitzvot aseh shazman gramah. Temos preceitos ativos e passivos. Ativos, comer matzah, fazer o kiddush, e temos preceitos que são passivos, quer dizer, não fazer, não matar, não roubar. Depois temos mais uma subdivisão em todas as mitzvot da Torá, que são mitzvot, preceitos que são constantes, por exemplo, a proibição de fazer idolatria, ou a obrigação de comer kasher. E existem aquelas mitzvot que acontecem, elas têm a obrigação por conta do tempo. Por exemplo, jejuar somente no Yom Kippur. Fazer kiddush somente no Shabbat. Quer dizer, são mitzvot, preceitos causados pelo tempo. Chegou o Sukkot, eu tenho que fazer o lavetrog, balançar as 4 espécies. Não adianta eu fazer isso hoje. Chegou o dia, eu devo colocar o tefilin. Então, dessas 4 características, ativas, passivas e causadas pelo tempo e não causadas e constantes, as mulheres são isentas de uma categoria, que são as mitzvot ativas, preceitos ativos, causados pelo tempo. Por exemplo, então, o tefilin. O tefilin, o que quer dizer que ele é causado pelo tempo? Agora à noite eu não coloco o tefilin. Não posso colocar o tefilin. De manhã, chega amanhã, me vem a obrigação de colocar o tefilin. Mulheres são isentas. Lulav etrog, que vem por conta da festividade da festa das cabanas de Sukkot, mulheres estão isentas disso. Jejuar no Yom Kippur não é somente um preceito ativo, também é passivo. É a proibição de comer, não comer. Por isso mulheres têm que fazer. Eu não sei se não ficou claro, podem me mandar perguntas, não tem problema. Mas de forma geral, de novo, mulheres são isentas de todo preceito ativo que vem por conta do tempo, do horário ou do dia no calendário. Existem algumas exceções, por exemplo, Kiddush e Avdalá, a mulher deve fazer, tem obrigação, mas isso são estudos dentro da Torá. A grande maioria dessas mitzvot a mulher não precisa fazer. O Reb Moshe Feinstein, um grande rabino das últimas décadas, ele trouxe um motivo para isso. Por que uma mulher não tem a obrigação de ir na sinagoga? Ela pode ir, bem-vinda, mas ela não tem obrigação. Por quê? Porque uma mulher está ocupada demais. O cerne da religião judaica, a base da religião judaica está nas mãos das mulheres, que são os filhos,
é muito moderno hoje em dia a questão do pai ficar criando os filhos em casa. Existem, não é algo impossível, mas geralmente uma mãe está mais com seus filhos. A gente vê isso na natureza também. Tem certos animais que são exceção, que o pai que está cuidando mais dos bebezinhos, mas de forma geral é a mãe. Então, não que o pai não tenha obrigação, pelo contrário, existe a obrigação do pai ensinar Torá, por exemplo, para os seus filhos, mas de forma geral a mãe tem um rush, um dom muito maior de cuidar dos seus filhos. Tanto que Deus nos livre, a gente vê que na maioria dos divórcios, com quem que os filhos ficam? Eles ficam com a mãe, na guarda da mãe, e o pai tem o dia da visita, porque isso é a natureza, não é uma obrigação. Claro que tem exceções, mas o Reb Moshe Feinstein fala como as mulheres estão muito mais ocupadas que os homens, com coisas que tomam tempo constantemente. O emocional, o intelectual da mulher está constantemente pensando nos filhos, na educação dos filhos. Até mesmo no trabalho, a mulher tem esse lado pensando nos seus pequenos. As mulheres também são as responsáveis pela pureza no nosso povo, e isso também é algo fundamental. Então, geralmente, a mulher está ocupada demais. Imagine uma mulher que está com um bebezinho, aí eu falo para ela, agora levanta e vai comer na sucá. Mas peraí, eu estou com meu bebê. Não, agora vai para a sinagoga rezar, porque tem que rezar, você tem a obrigação. Mas eu estou com 5 crianças cuidando aqui, como é que eu vou sair para rezar? Então a mulher não tem essa obrigação. Se conta que uma vez uma mulher, no aniversário dela, o marido foi perguntar o que ela quer de presente. Inclusive, em uma semana é o aniversário da minha Rebbetzin, já fica a sugestão do presente. E a mulher foi para o marido e falou, o que eu quero de presente? É um dia de sinagoga. O marido olhou, uau! Que Rebbetzin, que esposa, quer passar um dia inteiro do aniversário na sinagoga? Sim, a mulher falou. Dito e feito, ela às 6 horas da manhã levantou, foi rezar na sinagoga, passou o dia inteirinho lá. 9h30 da noite ela chega de volta, o marido recebe ela com um buquê, ela olha para o marido e fala, agora eu já sei muito bem como funciona. A reza da manhã começa às 7h30, acaba às 8h30, 8h45 você tem que estar aqui em casa. Nada de me falar que a reza da tarde leva 4 horas para você ficar na sinagoga. A mulher foi e pegou todos os dados. Uma mulher não tem essa obrigação de rezar no horário, porque ela está ocupada com coisas muito mais importantes do que a reza. Se ela quiser, ela pode fazer. Muitas das mitzvot que a gente não obriga uma mulher, ela pode fazer. Se ela quer fazer o lulav etrog, faz o lulav etrog e faz inclusive a bênção. Quer comer matzá? Come matzá. Mas não tem como a gente obrigar, uma vez que ela está ocupada com algo muito superior, muito mais especial do que aquelas mitzvot. Interessante, um menino, o Talmud ele debate, um menino, quando que ele tem a obrigação de comer na sucá? Na festa das cabanas, muita gente dorme na sucá. Então, quando começa a obrigação do menino de dormir na sucá, o Talmud diz, quando ele desgarra da mãe. Quando ele já não precisa da mãe para dormir, para ficar cuidando dele, quer dizer, imagina um menino de 5 anos, 6 anos, quando o pai já consegue cuidar, então ele já tem a obrigação. Por quê? Porque a mãe não tem essa obrigação. E uma vez que o filho depende da mãe, então ele também não tem obrigação. Somente quando ele desgarra. Isso é uma mulher. Uma mulher, pelo judaísmo, toda a fonte do judaísmo vem dela. Uma mulher é prática. Uma mulher é tachlis. Ela faz as coisas acontecerem. Está escrito que ter uma filha primeiro, uma filha mais velha, como acontece aqui em casa, é uma grande brachá para casa, uma bênção. Por quê? Porque é muito, muito fácil. Deixa uma casa 5 horas só com meninos. E deixa uma casa 5 horas só com meninas. Chances, a probabilidade estatística é de que você vai voltar para casa depois dos meninos e vai estar tudo revirado. E eles não se importaram nem em colocar a louça na pia.
E geralmente quando você deixa com as meninas, vai estar pelo menos mais arrumado, talvez tenha que mandar arrumar um pouquinho ali, aqui e ali, mas de forma geral vai estar muito melhor, porque meninos estão cabeça na lua, enquanto que mulheres são tachlis. É muito interessante ter reuniões com homens e reuniões com mulheres. Eu não tenho muitas reuniões com mulheres, a maioria é com minha própria esposa sobre a sinagoga, mas era engraçado quando eu estava no Canadá e eu sentava com meus colegas para ver que projeto a gente vai fazer para a comunidade de Vancouver. O resultado de cada reunião é: precisamos marcar outra reunião. Sempre assim. Fala por 2, 3 horas, se sonha um monte, a gente vai fazer parada com carros, isso e aquilo. E no final da reunião não tem nada decidido. Com uma mulher, você senta, você tem um lápis, um papel, tachlis, você anota tudo, você sabe exatamente o que você tem que fazer depois da reunião, o que cada um tem que fazer. Porque mulheres não sonham, elas vão pro objetivo, elas são diretas. No trabalho, um homem geralmente, de novo, isso aqui é falando de forma geral, tem exceções, mas geralmente um homem busca sempre ganhar mais, enquanto que a mulher, ela faz o trabalho porque tem que ser feito. Então o homem, se ele pode ganhar um pouquinho mais, ele já muda de trabalho, ele já não está ganhando o suficiente, ele diminui a carga horária. A mulher, pelo menos o que eu vejo muito, principalmente da minha esposa, não tem isso. Realmente não importa o quanto você ganha. Se você tem esse compromisso, tachlis, vai e faz. Depois você vê os ganhos. Mesma coisa também em ter filhos. Baruch Hashem, que Hashem não fez o homem ter filhos, engravidar, porque como nós somos, imagina, tá mexigane, como que eu vou ficar grávido, como dói isso, aquilo. Enquanto que uma mulher, pelo menos no mundo ortodoxo, quer mais filhos, em boa hora. E Deus nos livre, quando ela fica sabendo que ela não pode ter mais filhos, ela sofre muito mais do que o marido, porque a mulher sabe, ela sabe exatamente o que ela quer. Um homem é muito sonhador. Falamos a resposta do Rebbe Moshe Feinstein, por que uma mulher não tem que fazer esses preceitos. Mas o Rebbe, ele fala muito mais. O Rebbe de Lubavitch, ele traz uma resposta ainda mais bela do porquê uma mulher não precisa fazer, quer dizer, não é ordenada a comer matzá, não é ordenada a sentar no sukkah, fora a ocupação dela, é que uma mulher ela faz mesmo sem precisar. Você fala para a mulher, vamos comer matzá, ela vai e come. O homem já começa, não, mas é caro, isso, aquilo. O homem, se ele puder não fazer, ele vai deixar de fazer. Até que a vida muda e acontece algo, aí ele começa a frequentar mais a sinagoga. Uma mulher, naturalmente, ela fala, eu quero ir para o shul, eu quero ir para a sinagoga. Obviamente, quando pode. Um exemplo disso é a própria mitzvah de ter filhos. A mitzvah de ter filhos é do homem, não é da mulher. A mulher não tem nenhuma obrigação. Por que Deus ordenou só o homem e não a mulher? Porque a mulher, mesmo sem ser ordenada, ela faz isso. Um homem tem que ter a obrigação. E a gente vê isso na Yeshiva. Que eu tive vários amigos que a questão de casar para eles é porque tem a obrigação. Porque o rabino fica na cabeça, você tem que casar, tem que casar, vamos casar. Uma mulher já não pensa assim. Uma mulher, no instinto dela, é dar continuidade para o povo, é habitar o mundo, é fazer o que Deus quiser. E muitas vezes ela nem sequer sabe disso. Não é um pensamento constante. O subconsciente da mulher foi criado de uma forma a ela ser mais espiritualizada. E esse é outro motivo porque mulheres não precisam ter tantos preceitos, é porque naturalmente elas são mais espiritualizadas que o homem. O homem precisa disso para se conectar com Deus, a mulher já não. E o Rebbe, ele traz duas provas muito interessantes da Torá, de como que uma mulher faz, mesmo sem ter que fazer. Então a primeira é essa de ter filhos, mesmo sem ter obrigação. E a segunda é quando o povo foi fazer as doações para a construção do tabernáculo, que era o templo móvel, portátil, usado no deserto. A ordem
de doações foi dos homens. Os homens tinham que doar. As mulheres, quando os homens foram doar, as mulheres já estavam lá, já estavam dando e deram mais do que os homens e ainda capricharam muito mais. Então, em tudo que elas puderam embelezar, elas embelezaram para dar para o tabernáculo. Então, o Rebbe fala, daqui a gente vê que uma mulher, mesmo sem ser obrigada, ela ainda assim faz mais do que o homem. Então, esse é o motivo por que as mulheres não são obrigadas a tantas mitzvot. Porque elas vão acabar fazendo do mesmo jeito. Inclusive, tefilin, que existem estudos dos Chachamim que dizem por que uma mulher não põe os tefilin. Já houveram mulheres que tiveram que colocar. Isso a gente pode fazer um shiur específico só para isso, sem promessa, lineder. Mas, inclusive, tefilin, a gente vê que uma mulher, mesmo quando não põe, ela tem um carinho, um cuidado muito maior com os tefilin. E aqui está a nossa resposta. A gente fez como que Moshe Rabbeinu, Moisés, tinha que imaginar que ele deveria mandar mulheres espionarem a terra de Israel e não homens. Porque ele já viu isso. Ele já viu como mulheres são muito mais comprometidas do que homens. Vamos ver a história no deserto. A gente conhece, já mencionamos várias vezes, que saímos do Egito por causa das mulheres, os homens já teriam desistido, já não existiria povo hebreu, judeu, no Egito se não fosse pelas mulheres, pelo esforço delas. Quando saíram do Egito, está escrito que as mulheres cantaram com tambores e pandeiros. Peraí, que tambores e pandeiros? Eles saíram com comida, com animais, com roupas, ouro e prata. De repente as mulheres têm tambores? Sim, porque elas acreditavam tanto na saída do Egito que elas separaram instrumentos musicais para comemorarem. Elas tinham essa fé e Moshe sabia disso. Depois, no pecado do bezerro de ouro, temos o filme 10 Mandamentos, que vê toda uma farra, homens e mulheres fazendo festa. É mentira isso. Mulheres não participaram do pecado do bezerro de ouro no deserto. Pelo contrário, quando Arão, o irmão de Moshe, ele pediu para que dessem ouro e prata para ele fazer a dita idolatria, ele falou para os homens, vão até suas mulheres e peçam para elas as joias. Por que ele falou isso? Porque é óbvio que as mulheres não iam querer dar. Os homens foram, as mulheres falaram, de jeito nenhum, besta mexiga, né? Está doido? Vai fazer idolatria? As mulheres se recusaram, então os homens tiraram as próprias joias que usavam naquela época para fazer a idolatria. Quando agora, nessa história dos espiões, que Deus decretou nos 40 anos, porque o povo ficou chorando, que não queria mais entrar na terra de Israel, porque lá tinham gigantes, e era uma terra difícil, conforme o relato dos espiões, as mulheres não choraram, as mulheres não participaram disso, somente os homens. Eles perderam a fé, as mulheres não. Mais para frente, na ordem inversa, na Torá, lemos sobre as filhas de Tzorofchad, 5 moças que vieram exigir a parte delas na terra de Israel. O que, bom, já tivemos aula sobre isso, como que essas moças exigiram, porque elas tinham amor à terra de Israel. E isso logo depois de serem atacados. Eles sabiam que a terra, elas sabiam que poderiam ter problemas na terra de Israel. E ainda assim elas quiseram, quer dizer, elas amavam aquela terra. Então, Moshe Rabbeinu, ele já viu como as mulheres são mais comprometidas. Inclusive, todas as mulheres que saíram do Egito entraram na terra de Israel. Todas. Homens não. Homens, toda a geração pereceu no Egito, no deserto. As mulheres, todas entraram. Muitas eram viúvas, claro. 40 anos dos maridos falecendo. Mas todas elas entraram porque elas amavam aquela terra, porque elas amavam a palavra de Deus, porque elas realmente queriam fazer o que elas tinham que fazer, nada de ficar sonhando. Os espiões não quiseram entrar na terra de Israel, porque no deserto era bem bom. Maná caindo do céu, comida do céu, poço de água acompanhando eles na viagem, milagre. Nuvens de glória protegendo de todos os lados. Então, os homens, óbvio que queriam ficar no deserto, mas não é isso que Hashem quer, não é isso que Deus quer. Deus quer que se trabalhe a terra, se faça acontecer, e isso as mulheres queriam fazer, da mesma forma que Deus. Por isso mesmo, que
Quando Deus falou para Moshe, mande por você homens, por mim mulheres, ele queria dizer exatamente isso. Os homens são fracos de fé. Os homens não vão ir com aquele ímpeto, com aquela vontade de conquistar a terra. Pelo contrário, na primeira oportunidade eles falaram, não, vamos ficar no deserto. Mande mulheres, ou pelo menos ensine os homens a ideia das mulheres. Ensinem a eles a serem práticos, fazerem o que Deus quer. Quererem mais por Deus, não por eles mesmos. Isso é batata, como se diz. Pode olhar em todos os casos. A mulher, ela tem mais força, mais vontade de fazer acontecer o que é certo. A sinagoga aqui, por exemplo, é prova disso. O tanto que a gente faz, mesmo apesar de pandemia, tudo, o rabino é quem está lá na frente, mas a força motora, o que realmente faz acontecer, é minha querida Rebetz. Não sei se ela está escutando nesse exato momento, mas realmente são as mulheres que fazem acontecer o que tem que ser feito, o positivo. Como mencionamos, a saída do Egito aconteceu por causa das mulheres, porque elas não desistiram apesar do trabalho árduo, do sofrimento, do risco de terem seus bebês mortos, mas elas não desistiram. E o Rebbe de Lubavitch enfatizou que a mesma coisa no nosso Egito agora, no nosso exílio, quando estamos longe, não da terra de Israel apenas física, mas espiritual, de uma paz no mundo, tudo isso vai acontecer também por mérito das mulheres. O mérito delas nos tirou de lá e o mérito das mulheres nos vai levar até a época da redenção. Não quer dizer isso que somente as mulheres têm que trabalhar e somente as mulheres devem fazer as coisas. Mas o marido, quando ele vê que a esposa quer que ele faça uma coisa positiva, ele deve escutar ela. Kol asher tomar shema bekolá, a ordem que Deus deu para Abraão. Escute a tua esposa, escute a Sará, porque ela sabe do que está falando. Nós devemos usar essa força, usar a força feminina. Uma novidade para vocês, quando Mashiach chegar, está escrito que vai se revelar como a mulher é muito mais forte que o homem. Isso já está se revelando na véspera também de Mashiach. Mas a gente vai usar essa força feminina, quer dizer, parar de sonhar, parar de imaginar, parar de viver numa fantasia, que é o que a gente vive hoje em dia. Baruch Hashem aqui no Brasil, e que continue assim, não temos problemas gravíssimos de antissemitismo. Tem um ou outro, infelizmente, mas não está no grave, então a gente acha que está tudo bem. Não, vamos acordar, vamos ser tachlis, práticos. O que Hashem quer? O que Deus quer que façamos? Trazer paz no mundo, trazer saúde para todo mundo, trabalhar, trazer mais espiritualidade. Vamos fazer isso, parar de querer viver no deserto e entrar logo na terra prometida, na terra sagrada. Shkoyach a todos que participaram do shiur aqui pelo Facebook. Vamos terminar a transmissão.